Vamos lá, pessoal, vamos voltar aqui para um tópico da química geral, tá? A gente vai começar a fazer o estudo dos gases agora, tá? É, essa aula vai ter uma parte de conta no final dela, mas no começo bem teórica, por isso que eu deixei muita coisa escrita já na tela para a gente fazer uma leitura junta e que a gente vai discutindo conceitos, tá? Então vamos lá, vamos para essa parte introdutória. Bom, primeiro questionamento que eu faço para vocês é por que nós estudamos os gases? Por que nos livros de química você vai ver assim, estudos gases, mas não tem estudos sólidos ou estudos líquidos separadamente? O que os gases têm de tão especial? Gente, relativamente simples. Os gases, vai lendo aqui comigo, ó, eles têm grande capacidade de compressibilidade, então eles podem ser facilmente comprimidos, ok? Beleza, gases eles também sofrem facilmente um processo de expansão, ok? Os gases eles não apresentam volume fixo. Então, dessas três informações do começo da aula aqui, uma das que mais cai, a que mais cai em prova de vestibular é essa terceira informação, que ele não tem volume fixo, em que ele sempre vai ocupar o volume que lhe é oferecido. Então, o volume que você der para o gás, ele vai ocupar. Por exemplo, eu estou gravando essa aula aqui da minha casa. Aqui está tudo fechado, então vamos considerar que minha casa é um volume perfeitamente fechado, assim, não escapa, não entra nada, tá? Bom, aí o que eu posso considerar? Que se alguém abrir a porta e jogar um gás aqui dentro, esse gás vai ocupar todo o volume dessa sala. Se eu conseguisse apertar as paredes da minha casa e deixar essa casa menor, o gás vai se adaptando, as moléculas vão ficando um pouco mais próximas. Ou então vai se expandindo, beleza? São algumas opções. Então, o volume que você oferece para o gás, ele ocupa, tá? Por exemplo, quer ver uma ideia interessante? Pega um desodorante e aperta o desodorante. O gás que saiu, ele ocupa o volume que você oferece para ele. Se o volume for o volume do seu quarto, é o seu quarto. Se for o universo, é o universo. Tá legal? Beleza, agora a gente vai para essa segunda parte, que ele é muito, muito importante, tá bom, gente? Que é a teoria cinética dos gases. É quando a gente fala especificamente nesse conceito que eu estou grifando aqui, ó, que é o gás ideal, certo? As provas discutem muito com vocês o que é um gás ideal. Então vamos lá. Quais são algumas considerações que nós fazemos para que nós tenhamos um gás ideal? São as seguintes. Gente, lembra daqueles desenhos que a gente fazia ainda em ensino fundamental, que seria mais ou menos assim, ó, deixa eu arriscar aqui um pouquinho com vocês, preste atenção aqui. Ó, se eu tiver aqui esse recipiente, ok? Aí como é que eu desenharia um sólido aí dentro? Aí eu teria que desenhar um monte de bolinhas assim, ó. Essas bolinhas teriam que estar todas juntinhas, beleza? Porque são sólidos, há uma compactação. Beleza, e se eu tivesse que fazer um líquido? Aí deixa eu apagar o conteúdo aqui de dentro. Aí, ó lá, tiro o sólido, ok? Agora eu vou colocar um líquidozinho aí dentro. Aí as moléculas têm que estar um pouquinho mais separadas, ó. Compara com o desenho anterior, elas estavam mais juntinhas. Tá, e se eu tivesse que fazer um sólido? Desculpa, um sólido eu já fiz. Se eu tivesse que fazer um gás, que é onde eu estou querendo chegar, aí essa molécula vai estar aqui e você vai ter uma molécula mais distante aqui, outra aqui. Você tem um distanciamento muito maior entre as moléculas, tudo bem? Então vamos lá, o que é a teoria cinética dos gases? O que a gente vai ter que discutir? Olha para cá. As moléculas de um gás encontram-se afastadas umas das outras. Então, olha só, elas têm que estar afastadas, não podem estar juntas, tá? Elas se movimentam em todas as direções e sentidos, ok? As moléculas se chocam com as paredes do recipiente e realizam pressão. Essa palavra vai ser importante. Os choques das moléculas são perfeitamente elásticos, ou seja, você tem... uma maneira que eu gosto de explicar isso aqui é você pensar numa mesa de sinuca, tá? Antes disso, o que é um choque perfeitamente elástico? Você não tem perda energética. Pensa numa mesa de sinuca, coloca 5 bolinhas lá, coloca elas para baterem na mesa, elas vão perder energia por atrito, por som e assim por diante, e elas vão parar, tudo bem? É como se você colocasse uma mesa de sinuca, você batesse essa bolinha lá e ela ficasse batendo eternamente. Aí ela vai se manter sempre em movimentação. Aí você vai manter esse segundo tópico que eu estou destacando aqui para você de novo, ok? Você vai manter a movimentação das bolinhas, ok? Então, os choques das moléculas são perfeitamente elásticos, ou seja, não tem perda energética nenhuma, ok? Gente, além disso, nos gases nós também dizemos que nós temos ausências de forças intermoleculares. Você lembra o que são forças intermoleculares?
Nós temos algumas. Por exemplo, você tem força que nós chamamos de dipolo-dipolo, tem aquela força que nós chamamos de dipolo induzido, tem aquela outra força que nós chamamos de ligação de hidrogênio e assim por diante. Por que num gás ideal a gente tem a ausência de forças intermoleculares? Porque olha só, gente, se as moléculas se as moléculas interagem, se elas começarem a interagir demais, elas vão parar. E eu quero que elas estejam sempre em movimento. Então são esses aspectos aí que descrevem um gás ideal e eles são bem importantes para a gente continuar a nossa discussão, tá? Gente, eu gosto de resumir isso tudo aí nessa palavra, gente. Para essa aula, eu acho que ela casa bem. Gente, o gás, ele é o caos, ok? As moléculas de um gás, elas estão sempre caóticas, em plena movimentação, e eu preciso garantir essa movimentação dessas moléculas. Beleza? De boa? Então, se a prova te perguntar sobre um gás ideal, você tem que levar em conta essas considerações que estão aí. Beleza? Vamos adiante? Gente, e adiante a discutir um pouco sobre isso, ó. As variáveis de estado de um gás, que é basicamente o seguinte: o que define um gás? Quais são os aspectos que vão definir um gás? Esses aspectos que definem um gás são 3 variáveis principalmente. E poderia até inserir um quarto aspecto, que é o número de mols. Mas eu vou ficar com essas 3, que é a pressão, o volume e a temperatura. Ok? Falando primeiro da pressão, eu poderia levar essa aula para o lado da física e definir que pressão é força sobre área, ou então ser mais específico, que é a relação entre a força exercida na direção perpendicular sobre uma dada superfície e a área dessa superfície. Só que aí é chatice da minha parte, eu estou definido pelo ponto de vista da física. Eu estou aqui numa aula de química, então eu preciso definir pressão de outra maneira com vocês. Pensa na força mesmo, na pancada que essas moléculas fazem com a parede do recipiente. E principalmente que você consiga pensar em unidades, tá? Eu quero que você comece pensando em pressão atmosférica, né? Gente, a gente tem a Terra, ela está envolvida por uma camada de ar, né? E essa camada de ar, ela tem uma espessura de mais ou menos 800 quilômetros, né? Que exerce pressão sobre os corpos, que a gente chama de pressão atmosférica. Então, esses 800 quilômetros que é de camada de ar exercem uma pressão em cima da gente. No nível do mar, a gente chama isso de 1 atm, e eu vou ter que deixar isso escrito para você, ó. Então, deixa eu mudar essa letra, está muito grossa, vamos mudar aqui, agora sim, ó. Então, primeira coisa, a gente saber que ao nível do mar, né, você tem a pressão de 1 atm, tudo bem? Que é uma atmosfera de pressão. E eu quero que você saiba fazer algumas conversões de unidade, usando esse 1 atm, essa 1 atmosfera de pressão. Tem uma experiência que a gente chama de... que quem fez essa experiência foi aquele camarada que a gente chama de Torricelli. Eu vou tentar fazer o desenho para vocês, que seria algo mais ou menos assim, ó. Eu vou colocar aqui, deixa eu melhorar o desenho, vou colocar aqui o seguinte recipiente, ok? Aí, gente, eu vou colocar nesse recipiente aqui mercúrio, tudo bem? Então aqui tem mercúrio, beleza. Aí eu vou pegar um outro recipiente e vou colocar ele emborcado aqui, ó, ok? Então esse outro recipiente vai estar emborcado aqui dentro. Aí o que vai acontecer? Gente, naturalmente vai acontecer o seguinte: o mercúrio que está aqui, ele tende a entrar. Ah, tá, importante, que eu não falei para vocês. Esse recipiente que eu coloquei aqui emborcado, ele tem 1 metro de comprimento, ok? E 1 metro de comprimento são 100 centímetros. Galerinha, a atmosfera, ela faz uma pressão aqui, ó, beleza? Que é a pressão atmosférica, que é 1 atm, beleza? Aí quando esse mercúrio sobe, ele vai fazer uma marquinha que vai dar bem aqui. E aí, essa marquinha que foi feita aí, perante 1 metro, que são 100 centímetros, são 76 centímetros. Isso feito ao nível do mar. Então a gente chega à seguinte conclusão, que 1 atm, que é uma atmosfera de pressão, que é a nossa conversão, isso é o nível do mar, equivale a 76 centímetros do mercúrio, ok?
Gente, 76 centímetros são 760 milímetros. Então, 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio. Beleza? Então, você tem que saber fazer essa conversão que está aqui já, ó. Vou deixar aqui para vocês, ó. 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio, ok? Essa é a principal conversão de pressão que nós temos que saber. Existe uma outra conversão, que é essa aqui, ó. 1 atm, certo? Equivale também, essa aqui ela cai menos em prova de vestibular, a 101.325 Pascal. Aí, gente, tem prova de vestibular que, por incrível que pareça, eu acho meio louco isso, que faz essa aproximação, ó. É como se fosse 100 mil Pascal, que dá 10 a quinta Pascal. Geralmente isso é informado em prova de vestibular. Agora, isso aqui, ó, que eu estou apontando com a seta, isso vocês têm que saber, tá? 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio. De boa? Muito bem, vamos discutir outra variável de estado de um gás, que é a variável que nós chamamos de volume. Gente, aqui eu não vou me estender. Vou colocar aqui rapidão, se você quiser pular essa parte do vídeo, se você já souber. Mas se você não sabe, tem que saber fazer conversão de volumes. São essas, ó. Eu vou trabalhar muito com isso. 1 litro equivale a quanto? Equivale a 1000 ml, ok? 1 litro equivale também a 1000 centímetros cúbicos. Então, 1 litro equivale a 1000 ml e 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Aí, olha para cá, ó. 1000 ml com 1000 centímetros cúbicos relacionados a 1 litro. Então, é 1 para 1. Então, você pode também concluir, vou colocar aqui, ó, que 1 ml é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico, ok? Outra informação importante, que é 1 metro cúbico, ok? Está para 1000 litros, de boa? E está faltando um, que é essa aqui, ó. 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, certo? Então seria bom que você soubesse dessas conversões, porque elas aparecem bastante em prova de vestibular, ok? Temperatura, sem definições do ponto de vista da física, estou preocupado aqui com a parte da química, eu vou precisar disso, ó. Temperatura em Kelvin, ok? Vai ser igual a temperatura em graus Celsius mais 273, de boa? Então vou deixar isso aqui destacado que você vai precisar. Gente, na química, a gente trabalha muito com temperatura em Kelvin. Eu me arrisco a dizer que a gente não vai trabalhar com temperatura em graus Celsius por aqui. Então, a gente vai trabalhar em Kelvin. Então, se eu te der 27 graus Celsius, soma 273 e você vai ter 300 Kelvin. Tudo bem? Muito bem. Vamos agora para outra parte, que é falar das transformações gasosas. E aqui a gente vai ter que colocar já umas formulinhas. Isso vai render algumas continhas para vocês fazerem nas listas de exercícios, nos exercícios, tá bom? Vamos lá. Eu vou voltar aqui, vou deixar um macetezinho aqui para vocês, que é o seguinte, ó. Vou desenhar um triângulozinho e você sempre vai lembrar ele, tá? Gente, esse triângulo, desenha ele no papel aí, no post-it, e deixa ele ao seu lado, tá? Você vai entender por que já já. E aí você vai ter o seguinte, ó. Aqui é pressão, aqui é volume e aqui é temperatura. PVT, são as 3 variáveis de estado. Então deixa ele aí, ele vai ser importante. Tá, transformações, a primeira transformação que a gente vai fazer, geralmente a gente faz transformações de um gás, manter uma das variáveis constante. Pressão, volume e temperatura. Então primeiro a gente vai para a transformação isotérmica. Gente, o que é uma transformação isotérmica? Ela é quando a temperatura fica constante. Gente, se a temperatura está constante, a gente vai mexer só com as outras 2 variáveis. E quais são essas 2 variáveis? A gente vai mexer basicamente com pressão e com volume. Então, olha só. Eu vou colocar aqui, esse é um êmbolo, tá? Você está vendo um êmbolo aí? E eu vou colocar que aqui em cima dele, vou fazer diferente. Ó. Aqui em cima desse êmbolo, você tem esse pezinho que eu acabei de desenhar aqui, ok? Beleza. Gente, esse pezinho que está em cima dele,
ele é assim, como é que eu vou dizer? Ele tem a massa perfeita para que esse êmbolo não desça. Perfeita. Se cair um cisco em cima desse êmbolo, o êmbolo começa a descer. Aí vamos lá, eu vou colocar o seguinte, aqui eu vou dizer que eu tenho uma pressão zero igual a P, certo? E que eu tenho um volume zero, eu vou chamar de 2V. São números que eu atribuí de forma aleatória, tudo bem? Gente, o que vai acontecer se eu colocar mais um pezinho? Gente, eu falei para vocês que se eu colocar mais um cisco ele começa a descer, se eu colocar mais um pezinho ele desce também, não desce? Aí você vai enxergar o seguinte desenho, ó. Esse êmbolo vem parar aqui, ok? Ó, o risquinho aqui. Aí aqui você vai ter um pezinho, que era o pezinho que já tinha, mais o outro pezinho que eu adicionei. De boa? Aí, se eu coloquei mais um pezinho, o que eu posso afirmar sobre a pressão final? Que a pressão final é 2P. E aí, gente, isso que eu vou falar agora é uma observação experimental, tá? Você não tem que adivinhar isso. Isso é experimental. Quando você dobra a pressão, o volume cai pela metade. Aí o volume vai ser V. E aqui, gente, por exemplo, se eu tivesse aqui 1, 2, 3, 4, 5 moléculas, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 moléculas, só que elas estão um pouco mais apertadinhas. Tudo bem? Aí eu quero que vocês respondam o seguinte. Pressão e volume. Então vamos lá, vamos escrever isso. Ó. P e V. Vou colocar bem grandão para você tentar memorizar. Pressão e volume são grandezas inversamente ou diretamente proporcionais? Gente, quando eu aumento a pressão, o volume diminui. Então essas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Ok? Inversamente proporcionais. Ok? Beleza. Feito isso, a gente chega... A transformação isotérmica, ela tem um nome. Ela recebe um nome, que foi o camarada que estudou. Não, acho que não é assim tão importante que você decore, por mais que algumas provas de vez em quando cobram, que nós chamamos de lei de Boyle, tudo bem? Lei de Boyle é da transformação isotérmica. O que diz Boyle? Que para uma massa fixa de gás, mantida a temperatura constante, o volume ocupado pelo gás é inversamente proporcional à pressão, que foi o que eu coloquei ali embaixo. P e V são inversamente proporcionais, isso vocês têm que saber. A parte matemática envolve você escrever isso na forma de uma equação. Então vamos lá, presta bem atenção agora, gente. Como é que eu escrevo, como é que eu relaciono duas grandezas inversamente proporcionais? Por uma multiplicação, tudo bem? Então vamos lá, vai ficar o seguinte, ó. Eu sei que a multiplicação de P vezes V é igual a K, que é uma constante. Isso não é muito difícil de ser provado. Olha para cá. Olha aqui, para embaixo dos potinhos. Gente, aqui eu tenho uma pressão P, certo? E aqui eu tenho um volume 2V, certo? E aqui eu tenho 2P por V. Se eu multiplicar os dois, vai ficar P vezes 2V. E se eu multiplicar aqui é 2P vezes V, é a mesma coisa. Como é tudo multiplicação, vai dar a mesma coisa. Então, eu concluo então que matematicamente, isso vocês têm que saber, P vezes V é igual a K. Tudo bem? Aí, uma pergunta que a gente tem que fazer, e ela vai ajudar muito lá na frente, que é, o que é constante? Não é a transformação? Não é o antes e depois? Aí surge uma primeira fórmula, quando você tiver que fazer conta mesmo. P0, V0 é igual a pressão final vezes o volume final. P vezes V é igual a P vezes V. Aí, com isso, você consegue fazer algumas contas. Tudo bem? De boa? E tem análise gráfica. Gente, para fazer análise gráfica, eu vou dar uma apagada aqui. Aí, para vocês copiarem depois, volta o vídeo aí e manda ver na cópia, tá? Então, vamos lá. Deixa eu apagar essa parada aqui. E eu vou desenhar um gráfico aqui agora que representa uma transformação isotérmica, tá? Então, vamos lá. Presta atenção. Eu tenho aqui um eixo Y. Então, tá aqui meu eixo Y. Tudo bem? Nesse eixo Y aqui, eu tenho pressão. Beleza? E eu também tenho o eixo X, que vai ser representado aqui.
e esse eixo X aqui, nós temos volume, beleza? Gente, a construção desse gráfico, ele também é uma consideração, ela também é uma constatação experimental. Eu vou anotando dados e assim eu vou montando o gráfico, tudo bem? E esse gráfico, ele é bem característico na ciência, né? Acho que talvez vocês estudam ele bastante em física também. Ele tem essa cara que está aqui, ó. A gente fala que ele é uma hipérbole, tudo bem? Que é uma isoterma. Ela começa lá em cima e ela vai descendo, ela nunca vai encostar no eixo X, tudo bem? Ela vai beirando o eixo X, mas ela não encosta. Essa primeira curva que eu fiz aqui, que é uma isoterma, que ela é feita desse jeito, começa lá em cima e vai caindo devagarinho, ela representa uma temperatura, que eu vou chamar aqui de T1, de boa? Poderia ser um outro processo em que teria essa curva aqui, ó. Opa, ficou ruim essa curva, deixa eu trocar aqui, fazer de novo, que poderia ser assim, ó. Aí esse aqui é T2, temperatura 2. E assim por diante, gente. Deixa eu escolher aqui uma outra cor, vou pegar um verde aqui, ó. E aqui poderia ter outra curva. De boa? E essa aqui, ela estaria representando uma temperatura T3. E uma coisa eu posso afirmar com certeza que a temperatura 3, ela é maior que a temperatura 2, que é maior que a temperatura 1. Então a gente diz o seguinte, ó, que T3, ela é a isoterma mais externa. E quanto mais externa for uma isoterma, maior a temperatura. Mas é bom destacar, e eu vou destacar aqui para vocês, ó. Gente, a temperatura 1, a isoterma 1, toda ela acontece sobre a mesma temperatura, ok? Que é diferente da temperatura 2, que é diferente da temperatura 3, mas vai crescendo, tá legal? Pegaram sobre a transformação isotérmica? Podemos ir para a próxima? Então vamos lá, a próxima transformação é aquela transformação que nós chamamos de transformação, deixa eu colocar aqui para vocês, transformação isobárica, tudo bem? Gente, o que é a transformação isobárica? Essa aqui é quando a pressão é constante, ok? Bom, se a pressão é constante, o que eu vou ter que variar? Eu vou variar volume e temperatura. Então imagina o seguinte, eu tenho esse recipiente aqui e tem 1, 2, 3, 4, 5 moléculas de um gás aqui, beleza? E eu vou te dizer o seguinte, que aqui eu tenho um volume inicial igual a V e que eu tenho um volume, e que eu tenho uma temperatura inicial igual a T. E para mostrar que a pressão está constante, eu vou representar aqui em cima um potinho. Ó, e esse potinho está aqui em cima, fazendo uma pressãozinha. E ele vai estar presente no antes e no depois. Gente, o que você imagina que vai acontecer se eu começar a aumentar a temperatura desse pote? Se você começar a aumentar a temperatura do potinho, essas moléculas que estão aqui, ó, elas vão começar a ficar mais agitadas. E ao ficarem mais agitadas, elas vão começar a empurrar o êmbolo para cima. Aí vai acontecer exatamente isso, ó. O êmbolo vai chegar aqui em cima, ó. Tchum. Tchum. E aí, o mesmo potinho que estava fazendo pressão aqui, ele continua aqui em cima, ó. Tudo bem? Para representar que a pressão está constante. E aí 5 moléculas estão aqui, ó. 2, 3, 4, 5. O que aconteceu? Para isso acontecer, eu tive que aumentar a temperatura. E aí é uma coisa que eu não te contei, mas eu vou te contar agora. Gente, na verdade eu peguei a temperatura e eu dobrei ela. Então ela foi para 2T. E eu peguei, e consequentemente o volume, que vai ser o volume final, ele também dobrou. Aí ele foi para 2V, ok? Aí eu quero saber de vocês o seguinte, volume e temperatura, vamos escrever bem grandão de novo. V e T são grandezas inversamente ou diretamente proporcionais? Quando um aumenta, o outro aumenta, não é isso? Então são grandezas diretamente proporcionais. De boa? Aí a partir disso, a gente consegue dar prosseguimento aqui ao nosso trabalho. Tudo bem? Deixa eu tentar seguir a mesma lógica que eu segui aqui com vocês, ó. Beleza, então, primeiro, a gente trabalhar o nome da lei, né? Transformação isobárica,
Aí isso tem uma lei. Quando a pressão é constante, vamos colocar aqui, a gente chama de lei. Lembra aquilo que eu falei antes, tá, gente? Não é assim mega primordial que você saiba o nome dos carinhas todos, tá? Mas eu vou colocando aqui, tá? É a lei de Charles, ok? É o Charles e o Gay-Lussac. Então, lei de Charles e Gay-Lussac. Tudo bem? Bom, como é que eu relaciono duas grandezas que são diretamente proporcionais? Você relaciona assim, dessa vez por uma razão. Então, vai ficar volume sobre temperatura é igual a K. Olha para cá, para debaixo dos potinhos. Faz a divisão V dividido por T. Faz a divisão 2V dividido por 2T. É a mesma coisa, certo? Vai cancelar o 2 com 2, vai ficar V sobre T do mesmo jeito. Aquela pergunta que eu já tinha feito antes, que é, o que é constante? É o antes e depois. Aí chega na fórmula, V0 sobre T0 é igual a volume final sobre temperatura final. Tudo bem? Só para enunciar a lei de Charles e Gay-Lussac, é que para uma massa fixa de gás, mantida a pressão constante, o volume ocupado pelo gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Gente, tem aqui, e eu estou deixando para o final agora mesmo, uma pegadinha que assim, ela é muito forte. Você não vai cair nela, que você vai anotar nos seus papéis aí e vai deixar isso bem destacado. O volume dobra, se a temperatura dobra, somente, vou colocar bem grandão, se essa temperatura que está aqui, ó, se ela dobrar em Kelvin, você não vai cair nessa pegadinha, tá? Vou dar um zoom aqui, ó, cabulosão, e vou escrever aqui dentro, ó. Isso só vai acontecer se a temperatura dobrar em Kelvin. Se a temperatura dobrar em Kelvin, o volume vai dobrar. Agora, se ela dobrar em graus Celsius, aí não, tudo bem? E as provas, as questões de vestibular, vão tentar fazer você cair nessa pegadinha com certeza. Beleza? Pegou isso? E como é que a gente constrói o gráfico? Vamos fazer o gráfico rapidão. Deixa eu pegar minha cor azul aqui de novo. O gráfico vai ser o seguinte. Vai lá, aqui eixo Y, aqui eixo X. Beleza? Aí aqui pressão, ok? Desculpa, não tem pressão porque a pressão está constante, é isobárica, né? Mas tem volume e temperatura, certo? Aí aqui o gráfico é mais fácil de fazer. Aí é só você pegar uma reta e fazer a reta aqui, ó. Uft, ok? Aí, sendo bem criterioso, né? Não que seja um erro, assim, o mundo vai acabar por isso, mas eu vou colocar aqui, ó. Bem aqui, opa, aí já fiz errado. Bem aqui, eu vou apagar um pouquinho, vamos apagar aqui um pouquinho, fazer aqui um tracejadinho bem aqui, ó. Aqui. E vou tentar fazer mais um tracejadinho, ver se eu consigo, já te explico por quê. Apagou meu eixo. Deu errado. Então vamos lá. Eu vou preferir te explicar do que tentar fazer o tracejadinho, que é o seguinte, gente. O tracejadinho que tinha que ser feito nessa região que eu estou destacando era só para eu não assumir o 0 Kelvin, como se estivesse partindo da origem. Mas se eu fizer outras marcações no meu gráfico, fica mais fácil de você entender, ó. Quando eu tenho essa primeira temperatura que está aqui, ó, eu tenho volume V. Então só começa a aparecer volume V a partir da temperatura T. Tudo bem? Segue fazendo aqui minhas considerações. Se eu pegar essa temperatura e jogar ela para cá, aí eu vou ter um outro volume, certo? Então se eu chegar aqui em 2T, né? Aí aqui eu vou ter 2V. Então veja que por tudo que eu coloquei em vermelho, eu não estou assumindo aí que eu tenho 0 Kelvin. Por que eu não estou assumindo isso? Porque eu só estou dizendo que existe volume V a partir de uma temperatura T. Beleza? O gráfico é uma reta, simples assim. Beleza ou não beleza? Vamos lá para a última transformação, para eu deixar vocês estudarem. Vai lá, transformação isocórica, isovolumétrica ou isométrica. Então veja aí, eu tenho dois recipientes iguais e estão travados. Então deixa eu desenhar as moléculas aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bem rapidão agora, hein? Volume inicial, V. Temperatura, eu vou tirar o volume. Por que eu estou tirando o volume? Deixa eu apagar, apaga.
porque o volume é constante, ok? Agora pensa na pressão lá dentro, tá? Pressão interna. Então eu tenho a pressão inicial P, temperatura inicial T. Se eu pegar a temperatura final e jogar para 2T, a pressão final passa para 2P. Ou seja, quanto mais eu aqueço, mais essas moléculas ficam agitadas, e quanto mais elas ficam agitadas, mais pressão elas fazem, tá? Ó, olha o que vai acontecer aqui. O que aconteceu aqui? Não dobrou a temperatura? Lembra? Ó o zoomzão, ó o zoomzão. Só vai acontecer se isso aqui for em quê? Gente, se isso aqui rolar em Kelvin. Você não vai cair nessa pegadinha, não é? Não vai cair nessa pegadinha, tá? Isso acontece dobrar em Kelvin. Pergunta para vocês, tá fácil de responder porque é igualzinho o outro. Pressão e temperatura, bem grandão. Pressão e temperatura são grandezas inversamente ou diretamente proporcionais? São grandezas diretamente proporcionais. Eu aumento um e o outro também aumenta. Então aqui são grandezas diretamente proporcionais. Lá em cima também, ó. Volume e temperatura eram diretamente proporcionais, ok? Muito bem. A transformação isovolumétrica, eu também posso fazer representações matemáticas dela, tá? Que vai ser o seguinte, como é que eu relaciono duas grandezas diretamente proporcionais por uma razão? Então vai ser assim, ó, já vimos lá em cima, né? Pressão sobre temperatura é igual a constante. Aquela pergunta de sempre que é, o que é constante? O antes e o depois. Então, pressão P0, T0 é igual a pressão final sobre a temperatura final. Beleza? Gente, essa lei, eu ainda não coloquei isso para vocês, né? Ela é chamada de lei só de Gay-Lussac. Foi o Gay-Lussac que estudou essa parada aqui. Ok? E o que é a lei de Gay-Lussac? Para uma massa fixa de gás, mantido o volume constante, né? A pressão exercida pelo gás é diretamente proporcional pela temperatura. E como é que é o gráfico? O gráfico, gente, é o mesmo esquema do gráfico anterior. Assim, assim, aí vemos aqui, faz uma reta. Tudo bem? Só que tem uma pequena modificação, que é a seguinte, ó. Aqui vai ser pressão e aqui vai ser temperatura. Beleza? Pronto. Não estou assumindo também o 0 Kelvin. Por que eu não estou assumindo o 0 Kelvin? Porque eu sei que só a partir de uma temperatura T, opa, que reta estranha. Deixa eu melhorar isso aqui. Só a partir de uma temperatura T que eu tenho a pressão P. Aí eu dobro a temperatura T, minhas retas estão muito doidas. Aí eu dobro a temperatura T, aí eu passo a ter uma pressão 2P. Tá legal? Beleza? Tá claro? Deixa eu ver se eu tenho mais uma página para cá. Tenho. Criei mais uma página aqui pra gente. Vamos resumir tudo? Já acabei, já, tá, gente? Praticamente. Como é que era a primeira lei que a gente viu? PV é igual a K, certo? Qual foi a outra que a gente viu? V sobre T é igual a K, que é essa última, né? Não, foi a penúltima. E a outra é P sobre T é igual a K, que foi essa aqui, ó, P sobre T, e lá em cima V sobre T. São as três transformações, tá? Gente, eu posso juntar isso aqui tudo, isso aqui é igual a K, e responder uma pergunta que comumente surge de vocês, que é, professor, e se nada ficar constante? Se nada ficar constante, você junta uma equação só, e essa equação só, ela é assim que escreve, ó. P vezes V sobre T é igual a K, ok? Ou seja, em outras palavras, que é a parte que mais interessa agora, ó, é escrever assim, ó, P vezes V sobre T, que é o início, é igual a P vezes V sobre T, que é o final. Aí, para diferenciar esse início e esse fim, fica assim, ó, P0, V0, T0. E aqui, PF, VF, TF. Beleza?
Aí essa aqui é aquela fórmula, aquela famosa fórmula, né, que muitos conhecem como PVT-Povetto, não é isso? É a fórmula do PVT-Povetto. PVT igual a PVT. Aí, eu pedi, lembra daquela hora que eu falei para vocês terem em mente esse triângulo aqui? Aí, por que esse triângulo? Aqui tinha pressão, aqui tinha volume e aqui tinha temperatura. Só pelo simples fato de você perceber, olha lá para o triângulo. Isso aqui, ó, que pressão e volume estão aqui em cima e pressão e volume estão aqui em cima, ok? Temperatura está aqui embaixo, temperatura está aqui embaixo. Aí fica mais fácil de decorar, tudo bem? Se por acaso a pressão for constante, corta, aí fica só V sobre T. Se por acaso for o volume que é constante, corta, P sobre T. Você chega nas outras fórmulas aqui. Temperatura constante, fica PV igual a PV, você chega nas outras fórmulas, tudo bem? Essa equação aí é uma equação bem famosa e essa equação que é chamada de equação geral dos gases, tudo bem? Porque ela generaliza tudo mesmo. De boa? Temos dúvidas? Tranquilos? Foi? Beleza? Te espero depois para